diz a palavra do Senhor. Com quem vocês vão me comparar? A quem eu serei igual? Diz o santo. Levantem os olhos para o alto e vejam. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder. Nenhuma só vem a faltar. Por que então você diz, ó Jacó, e você fala, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Será que você não sabe nem ouviu que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? A sabedoria dele é insondável. Ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Glórias ao Senhor pela sua palavra, esse Deus glorioso a quem servimos, querido. Que esta palavra venha edificar as nossas vidas, que o Espírito Santo venha iluminar o nosso entendimento para compreendê-la e aplicá-la em nossa vida. Queridos, quantas perguntas têm rondado a nossa mente durante esse período que estamos vivendo? Quantos porquês e quantos serás, né? Tem passado pela nossa mente. O medo de ser infectado, o medo de perder alguém que amamos, o medo de perder o trabalho, da família passar por alguma necessidade. E tudo isso revela o quanto nós somos frágeis e que a qualquer momento o sofrimento pode bater a nossa porta, se já não está batendo a porta de alguns aqui entre nós. Então, às vezes nós vamos descobrir, queridos, no meio disso tudo, que as coisas às quais nós nos apegamos ou nos apoiamos podem não serem capazes de nos sustentar por muito tempo. Por algum tempo, elas podem nos sustentar, mas não por muito tempo, principalmente ao percebermos que não há perspectiva clara de quando tudo isso vai acabar. Esse é um dos grandes problemas dessa pandemia. Quando tudo isso vai acabar? Quem pode ter certeza? Quem pode dizer com certeza, olha, vai até o final desse ano, com certeza? Nós ouvimos tantas coisas sendo ditas, mas nós não sabemos. Então aquilo ao que nos apegamos, de repente a pessoa que tem um dinheiro guardado e ela começa a ver que o dinheiro vai diminuindo. De repente é a saúde, não, eu estou bem tal, uma pessoa da família acometida da enfermidade, ou você mesmo é acometido da enfermidade, e as coisas começam a acontecer e a desmoronar. Eu não vou entrar em detalhes históricos aqui do texto bíblico. Eu somente quero afirmar que o objetivo desse texto é, acima de tudo, trazer o consolo ao povo de Deus nos dias mais difíceis. Consolo ao povo de Deus nos dias mais difíceis. Como nós vamos ver, a razão de todos os temores, de todo o nosso sofrimento, de todo o nosso abatimento, reside no fato de colocarmos nossos olhos, nossas esperanças, em pessoas e coisas erradas. E às vezes nós nos esquecemos do grande Deus, do grandioso Deus que nós temos. O que Deus nos convida então a fazer? Nesse texto da sua palavra, Deus nos convida a voltarmos a confiar nele de todo o nosso coração, a voltarmos a fazer dele a fonte de toda a nossa esperança. Há 3 perguntas aqui no texto que nós lemos. A primeira delas, no versículo 25, é feita dessa maneira: com quem vocês vão me comparar? A segunda pergunta está no versículo 26. Quem criou estas coisas? E a terceira pergunta no versículo 27. Por que você diz, o meu caminho está encoberto ao Senhor? São 3 perguntas
que Deus vai responder em todo o capítulo. E nós precisamos estar atentos a todo o capítulo, porque é no capítulo que Deus vai responder estas questões. Então eu quero que você esteja aí com a sua Bíblia aberta, no capítulo 40, para você acompanhar comigo cada uma das respostas que o próprio Deus vai trazer a estas 3 perguntas do nosso texto. Deus responde então a primeira pergunta, a pergunta do versículo 25, com quem vocês vão me comparar? E ele vai responder dizendo que ele é de fato incomparável. Nada e ninguém se iguala a ele. Deus não tem rivais. Ele é incomparável, por exemplo, na sua grandeza, como nós podemos ver no versículo de número 12. Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medidas dos céus a palmos? Quem recolheu o pó da terra na terça parte de uma vasilha e pesou os montes e as colinas numa balança? Olha o que Deus está dizendo. Ele está dizendo que todas as águas que existem na terra, principalmente pensando aqui dos oceanos, ele falou, quem mediu na concha da sua mão? A gente às vezes faz isso, né? Quando a gente vai lavar o rosto de manhã, pega ali, faz aquela conchinha que a gente está acostumado e lava o rosto. Quanto de água nós conseguimos colocar aqui na concha da nossa mão e jogar no nosso próprio rosto para lavar o nosso rosto? Uma miséria de água, que é o suficiente para nós fazermos o que nós precisamos fazer. Agora imagine a grandiosidade desse Deus. Ele está dizendo que ele pegou toda a água que há nesse planeta na concha de sua mão e despejou. Você consegue imaginar a grandeza desse Deus? Eu não consigo. Para mim é impossível. Mas ele está simplesmente fazendo aqui, usando figuras de linguagem, para que a gente possa entender o quão grande é o meu Deus. O grandioso és tu, que nós louvamos nesta noite. Quem é o nosso Deus? Olha o que ele diz mais. Tomou a medida dos céus a palmos. Meus amados irmãos, quantos bilhões de quilômetros existem? Eu não sei nem entender essas medidas que os físicos, os cientistas fazem para tentar medir o tamanho, a imensidão do universo. Para uma nave espacial chegar de um lugar a outro, às vezes leva anos. Eles fazem algumas medidas aí, que parece que eu fugi da escola, né? Que eu não consigo entender não. Eles falam de outros multi-universos. Eu não sei. Mas eu sei que isso é imenso. E Deus está dizendo assim, que Ele mediu a palmos. Você sabe o que é isso? O que a gente mede a palmos? Uma coisa pequena, não é? Você vai medir quantos palmos tem aí? Quantos palmos tem aí? Parece que de quando a gente era criança e jogava bolinha de gude, né? Que tinha os palmos aí, né? A gente fazia ali tal que podia, por causa da brincadeira. Deus está dizendo, isso que vocês precisam de não sei quanto tempo, e é impossível ao homem medir, eu medi a palmos. A água toda eu coloquei na concha da minha mão. O universo todo, eu medi a palmos. Você consegue imaginar a grandeza desse Deus? O que mais que ele diz? Quem recolheu o pó da terra na terça parte de uma vasilha e pesou os montes e as colinas numa balança? Há uma outra tradução que diz, numa balança de precisão. Você sabe o que é a balança de precisão? É aquela balancinha pequenininha que os ourives geralmente eles usam para medir a grama do ouro, para pesar a grama do ouro. Que ela é tão precisa que ela consegue pesar a grama do ouro. Quanto? 1 grama de ouro, porque é muito
o grama já vale tanto, né? Tem um grande valor. Então tem que medir por grama. E ela é tão precisa que ela consegue pegar ali 1 grama. Deus está dizendo que Ele, toda a terra, todas as colinas, todas as montanhas, Ele pegou e colocou na sua balancinha de precisão. Você consegue imaginar a grandeza desse Deus? Parece que Deus está querendo dizer, olha, eu vou falar numa linguagem de criança aqui, uma linguagem infantil, para vocês entenderem a grandiosidade desse nosso Deus, meus amados irmãos. Olha que Deus, quem você vai comparar a Ele? E nessa sequência de pensamento, ele diz nos versículos 15 e 17. 15 e 17, ele diz: eis que as nações são consideradas por Ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. Eis que Ele carrega as ilhas como se fossem pó fino. Os Estados Unidos, a China, as grandes potências, as grandes nações, a Europa, com as suas grandes nações, a sua grande história. Deus fala assim, não são nada. Perto de mim, isso daí não é nada. Não é nada. Versículo 17, ele diz: diante dele todas as nações são como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Assim são as nações, o poder bélico das nações, o poder econômico das nações. Não é à toa que quando nós olhamos para a história, nós olhamos para os grandes impérios que dominaram o mundo antigo. Nós nos lembramos aqui do Egito, da Babilônia, nos lembramos do Império Assírio, Império Medo-Persa, grego, romano. O que aconteceu? O que aconteceu? Queridos, esses grandes impérios, eles não são absolutamente nada diante da grandeza do nosso Deus. E aí no versículo 16 também diz: o Líbano não seria suficiente para o fogo, e os animais de lá não bastariam para um holocausto. Por quê? Ele está pensando aqui no Líbano, porque do Líbano traziam cedros, famosos cedros do Líbano, que eram trazidos para as construções. Então havia ali no Líbano uma grande floresta. E ele está dizendo o seguinte: olha, essa grande floresta que vocês veem, pensando aqui, vamos pensar na floresta amazônica, isso daí não serve. Se você arrancar todas as árvores e pegar todas as árvores, não servem para fazer um sacrifício que seja digno de mim. Nem todos os animais que você pegue lá em sacrifício, em holocausto, e os queime sobre essa madeira, vai servir para fazer um sacrifício digno da minha grandeza. Deus está então mostrando que Ele reduz tudo aquilo que nós colocamos à esperança da grandeza das coisas, da majestade das coisas, como muitas vezes nós as vemos. Deus fala assim: não é nada. Isso não é nada. Então Deus é incomparável em sua grandeza. Mas Deus também é incomparável em sua sabedoria. Versículos 13 e 14. Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem ele se aconselhou para que lhe desse compreensão? Quem lhe ensinou a vereda da justiça? Ou quem lhe ensinou sabedoria? E quem lhe mostrou o caminho do entendimento? A todas estas perguntas só tem uma resposta, irmãos: ninguém. Porque Deus é o dono de toda sabedoria. Ele tem em si, Ele é todo sábio. Nós não podemos compreender os porquês, e nem os caminhos de Deus. Quando olhamos para tudo o que acontece, nós perguntamos
Por quê, Senhor? Por quê? E nós não vamos entender, porque nós somos extremamente finitos. Toda a filosofia, todos os filósofos da história sentados juntos não conseguiriam jamais entender a mente, compreender a mente desse grandioso Deus, que não necessita de conselheiros, que é todo sábio. E Deus nem sequer dirá a nós o porquê. Sabe por quê? Porque a relação com Deus não se baseia na razão, em primeiro lugar. A relação com Deus se baseia em fé, em confiança. Ou você confia, ou você não confia. Deus não vai ficar nos dando as razões e os porquês das coisas que acontecem, como se Ele precisasse nos explicar cada ação que Ele toma e o porquê que as coisas acontecem no mundo. Elas acontecem porque Ele é o Deus soberano, elas acontecem porque Ele tem os seus propósitos e os seus determinados fins e meios. E Ele não precisa nos dar razão, isso é tão realidade, que Deus, então, aqui no texto, Ele passa a mostrar as coisas absurdas em que muitos colocam a confiança em lugar de confiar nele, Ele vai dizer, em primeiro lugar, que há pessoas que colocam a sua confiança nos ídolos. Olha os versículos 18 e 19. 18 e 19. Com quem vocês querem comparar Deus? Com que imagem vocês o podem confrontar? Quanto à imagem, esta é moldada pelo artífice, depois o ourives a reveste de ouro e forja correntes de prata para ela. Olha só o que ele está dizendo, meus amados. E quando você vai vendo toda a descrição, eu vou ler ainda o versículo 20. O pobre que não pode fazer tal oferta, escolhe madeira que não apodrece e procura um artífice perito para fazer uma imagem esculpida que não oscile. Quer dizer, Deus está tratando esta questão das imagens de escultura, da idolatria, com extrema ironia. Ele descreve essa questão. Por quê? Porque a lógica da idolatria, ela é ridícula. Como alguém pode confiar numa imagem que ele mesmo produziu? Você vai lá, pega um pedaço de madeira, você vai lá, pega um pedaço de um gesso, pega um bronze, alguma coisa assim, e vai ali, você molda, você esculpe, você faz a coisa, ou alguém faz por você, depois veste, pinta, faz alguma coisa naquela imagem que a própria pessoa criou. Ela foi lá fora, pegou, cortou uma árvore, aquela árvore, metade da árvore ela pôs para o fogão de lenha, a outra metade ela vai ali e faz a imagem de escultura. Olha que absurdo, do mesmo material. Ela aquece sua casa, sua comida, e depois se curva diante de uma imagem que ela mesma criou, uma imagem que, como diz a Bíblia, tem olhos, mas não vê, tem ouvidos, mas não ouve. E ele precisa fixar esta imagem, de tal maneira que ela não oscile, porque ela não tem poder de permanecer em pé sozinha. Ela não se sustenta. Como ela pode sustentar aquele que se coloca diante dela? Deus está mostrando então aqui quanto é ridículo confiar nos ídolos e se curvar diante de ídolos, que por detrás desses ídolos estão demônios que escravizam o ser humano para que não adorem o único e verdadeiro Deus. Ele diz também que há pessoas que colocam a sua confiança nos príncipes e nos juízes, versículos 23 e 24. Ele diz aí, é ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já secam quando um sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha. Amados irmãos, como confiar nas autoridades humanas?
como confiar nelas, nos príncipes, nos juízes. Ninguém melhor do que nós, povo brasileiro, para saber que não dá. Entra um, sai outro, entra um, sai outro. E tem gente que ainda fica ali, brigando e colocando neles e brigando por eles. O nosso dever como cristãos, sem dúvida, é orar por eles. Orar porque há um Deus soberano que inclina o coração deles, que os coloca lá e os tira de lá. Porque nós temos um Deus soberano. E eu estou falando em todas as áreas, dos 3 poderes. Quer dizer o seguinte: apoiarmos a nossa confiança e esperança, quer nos ídolos, quer nos homens, é com toda certeza atrair para nós mesmos desânimo e decepção. Desânimo e decepção. Há muita gente que está desanimada e decepcionada porque tem colocado nos lugares errados, nas pessoas erradas, nas coisas erradas, a sua esperança e a sua confiança. E aí vai de tropeço em tropeço, de ano em ano, esperando que vai acontecer e não vai. Eu estou com 53 anos, faço 54, se Deus quiser, esse ano, mês que vem, maio. E eu vou dizer aos irmãos, vi passar vários governantes por esse país, por esse estado, vi passar vários juízes, vi passar vários deputados, senadores. Foram raros aqueles que não decepcionaram o povo brasileiro. Foram raríssimos. Mas há muitos que continuam colocando sua esperança e sua confiança neles. E você observou que eu estou falando de todos os poderes. Porque não é um ou outro, não. Não é um ou outro. Se fosse um ou outro, mas não é. Então, tanto a idolatria de ídolos, de imagens de escultura, quanto a idolatria de homens que estão no poder e que não podem fazer nada, geram no coração humano desesperança, desânimo e decepção. Os ídolos não são nada, e os seres humanos, eles se corrompem pelo poder e pela vaidade dos seus cargos. Aí nós chegamos no nosso texto. Com quem vocês vão me comparar? A quem serei igual? Diz o santo. Diz o santo. Deus é santo. Deus é totalmente distinto de tudo isso, separado de tudo isso, incorruptível. Nada e ninguém pode ser comparado a Ele. E a partir daí ele começa a responder, então, a segunda pergunta do versículo de número 26. Quem criou estas coisas? É a pergunta. Quem criou estas coisas? Que coisas são estas? As coisas que foram nomeadas por Deus aqui no capítulo 40. Quer dizer, as águas que Ele coloca nas suas mãos, os céus que foram medidos a palmo, a terra que Ele pesa na balança, os montes, os seres humanos, os animais, as florestas, tudo. Quem criou estas coisas? Quem? E Ele começa a dizer quem. Ele vai dizer que Ele é o Criador dos céus e da terra. Versículos 21 e 22. Será que vocês não sabem? Será que não ouviram? Será que isso não lhes foi anunciado desde o princípio? Vocês não entenderam isso desde a fundação do mundo? Vocês não atentaram para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre a cúpula da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É Ele quem estende os céus como uma cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Louvado seja o Senhor, Ele é o Criador. Deus é o Criador de todas as coisas, queridos. Mas Ele também vai além, Ele não é o Criador apenas da terra e dos céus que os nossos olhos veem,
mas Ele é o Criador de todo o universo. No versículo 26, Ele diz: levantem os olhos para o alto e vejam, quem criou estas coisas? Aí Ele começa a dizer: aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais Ele chama pelo nome, por ser Ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Meus irmãos, quantos bilhões de estrelas existem no universo? Dizem que são mais do que os grãos de areia das praias do mar. Será que somos capazes de contar isso? É impossível. E Deus está dizendo: eu conheço cada uma pelos seus nomes. Não só as 3 Marias, né, que a gente conhece, mais ou menos, nem lembro onde está mais. Mas Deus conhece todas as estrelas, cada uma pelo nome, nenhuma falta. Porque Ele é o Criador de cada uma delas. Ele não simplesmente pegou e fez como um pozinho. Ele foi criando: aqui eu vou colocar essa, aqui eu vou colocar essa, aqui eu vou colocar essa, aqui eu vou colocar essa. Cada uma delas no seu devido lugar e para o seu propósito, que é para a glória dele mesmo. E no versículo 28 ele diz ainda: será que você não sabe, nem ouviu que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, a sabedoria dele é insondável? Ou seja, ele está se apresentando e dizendo: eu sou o eterno, eu sou o Deus que não se cansa, eu sou o Deus insondável. E ele está fazendo uma pergunta: será que você não sabe? Você não está sabendo disso? Sabe aquela coisa assim: não, me conta. Porque parece assim, se você soubesse disso, ou como a gente diz, se eu soubesse eu não teria feito isso. Não é o que a gente às vezes fala? Ah, se eu soubesse disso, se tivessem me falado, eu não teria feito isso. Deus está dizendo: então você não sabe quem é o seu Deus? Quem é esse Deus que nos convida a confiar nele, a esperar nele? Aí ele começa a dizer no texto, e você vai poder ver depois isso, que toda a humanidade é como a erva que seca e cai. Assim como toda a glória do homem é passageira, dura apenas por um tempo. Os seres humanos, eles se cansam, até os jovens de exaustos caem. Ele vai dizer no versículo 30, nós nos cansamos fisicamente, nós nos cansamos emocionalmente, porque toda a humanidade é limitada, em todo o seu ser, fisicamente limitada, intelectualmente limitada. Nós somos seres limitados, irmãos, limitados. Ouço as pessoas dizendo: creia na ciência, creia na ciência. O que eles estão querendo dizer com isso? Creia na ciência. Eles estão querendo dizer o que vem tentando dizer desde o século XVIII. Creia no homem. Creia no homem. O homem é capaz, ele é a razão, ele é o centro do universo. Não precisamos de Deus. Creia na ciência. É isso que eles estão querendo dizer na realidade quando diz: não é a questão da vacina. Não é esse o problema. Se fosse esse o problema, mas não é. É o que está por detrás de tudo, que nós precisamos como povo de Deus atentar para isso. Atentar para essa realidade. Eu não descreio da capacidade humana, porque o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. É um ser extraordinário, apesar do pecado e da corrupção humana, ele é um ser extraordinário, mas eu não coloco no homem a minha fé. Nem espero do homem, não espero nem de mim mesmo. A minha esperança está no Senhor. A minha confiança está no meu Deus, porque Ele é o Deus eterno, Ele é o Deus incansável, insondável, e Ele diz: creia em mim, espere em mim. Esse é o nosso Deus.
E aí nós chegamos à terceira pergunta, do versículo 27. Por que então você diz, ó Jacó, e você fala, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? O sofrimento, querido, leva a fazermos perguntas. O sofrimento leva a gente a fazer perguntas. E essas perguntas podem ser mais reveladoras do que parecem, até porque nem sempre nós podemos ser tão explícitos quando nós conversamos uns com os outros. Você sabe como que funciona as relações humanas. Como é que você está? Estou tudo bem, o cara está um caco, está quebrado, está mal, mas ele fala, estou tudo bem. A gente geralmente assim pergunta, estou tudo bem. Nós somos desse jeito. Mas quando nós estamos sozinhos, lá no silêncio do nosso quarto, quando a dor insiste em permanecer e ela não passa, começa a vir à tona o que está dentro do nosso coração. Essa é uma realidade. Então é importante entender, e nós vamos concluir com estas questões importantes aqui para nós. Porque Deus permite o sofrimento, como o sofrimento que todos nós estamos vivenciando nesse tempo. Por que Deus permite o sofrimento? Em primeiro lugar, Deus permite o sofrimento para que nós possamos conhecê-lo melhor. E como resultado de conhecê-lo melhor, adorá-lo melhor. Não é possível nós adorarmos um Deus que nós não conhecemos. A nossa adoração, a maneira como nós adoramos a Deus, tem a ver com o conhecimento que temos de Deus. Se o meu Deus é pequeno, a minha adoração vai ser à medida do Deus que eu adoro. Se o meu Deus é um Deus distante, indiferente, a minha adoração também vai ser como eu vejo esse Deus, um Deus distante, indiferente, que não se importa comigo. Mas se o Deus que eu conheço é um Deus que se importa, é um Deus presente, é um Deus que está comigo o tempo todo, é o Deus criador dos céus e da terra, é um Deus insondável, é o Deus eterno, é o Deus todo sábio, é o Deus todo poderoso, eu não posso continuar adorando esse Deus borocochô, com os pensamentos em outro lugar. Não posso. E o sofrimento, muitas vezes, ele vem para chacoalhar a gente e fala, escuta, meu! Acorda, meu filho! Acorda, olha para o teu Deus, olha para cima, olha para o alto, vê quem é o teu Deus. Você acha que isso, ele merece essa adoração? É o seu jeito de adorar ao Senhor? Então o sofrimento vem, ele mexe com as nossas estruturas para ver realmente, para mexer, para ver quem é o nosso Deus. O sofrimento traz à tona isso. É como no caso de Jó, quando a sua mulher disse, depois do grande sofrimento de terem perdido tudo, inclusive os filhos, ela simplesmente olhou para ele e falou, amaldiçoa o teu Deus e morre. Já não era mais o Deus dela, era só o Deus de Jó. Agora veio à tona, né, o sofrimento, enquanto estava bom, rico, filhos lindos, tal. Olha o nosso Deus, olha o nosso Deus. A hora que o problema veio é o teu Deus, não é mais o meu. E olha o que o Jó responde. Você fala como uma doida. Temos recebido de Deus o bem, porque não receberíamos também o mal. Quem é o nosso Deus? Será que nós conhecemos mesmo o nosso Deus? Deus permite o sofrimento também para que possamos crescer espiritualmente. Crescer espiritualmente. No versículo 29, ele diz, ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Ele fortalece o cansado, multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. E no final do versículo 31, ele vai dizer assim, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. A vida cristã tem uma direção.
E tudo que acontece na nossa vida tem o objetivo de nos levarmos para essa direção, para o nosso fortalecimento espiritual. E se Deus permite o sofrimento vem como uma disciplina de Deus para o nosso crescimento espiritual. Porque muitas vezes nós estacionamos espiritualmente, nós colocamos limites. Eu vou até aqui, daqui para frente, não, já estou fazendo muito para Deus. Não, já estou fazendo bastante. Não, estou indo na igreja já. Estou indo na igreja. E a gente começa a limitar para as coisas de Deus. Para as outras coisas não, mas para as coisas espirituais, para o crescimento espiritual. Mas vai ter um curso, coloca o meu nome para fazer o curso. Eu tenho tempo para ter o tempo. Né? Eu não tinha tempo para as coisas espirituais, mas para isso aí eu vou arrumar um tempo, porque isso daí vai me trazer dinheiro. Vai me trazer crescimento profissional. Preste atenção, eu não estou dizendo que você não pode crescer nas outras áreas, mas observe o investimento na sua vida espiritual, no seu relacionamento com Deus e nas outras áreas da sua vida. E nem sempre nós damos a devida atenção ao crescimento espiritual. Nós perdemos muito tempo com futilidades. E o sofrimento tem o propósito de nos levar a refletir, a avaliar, a realinhar as nossas prioridades. Eu tenho dito isso nos últimos sermões. O Salmo 119, 71 diz: foi bom que eu tivesse passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Foi bom. Porque quando a gente está passando, a gente não vê nada de bom. Não consegue ver. A gente vai ver depois os benefícios que aquilo trouxe para a nossa vida. Fez-nos despertar, acordou-nos para outras realidades. A vida é curta, o tempo é curto, eu preciso rever as minhas prioridades. Estou perdendo tempo com futilidades, com coisas banais desta vida. Preciso entender melhor o meu Deus para adorá-lo melhor, conhecê-lo melhor, e preciso crescer espiritualmente em direção a Deus. Terceiro e último lugar, Deus permite o sofrimento para que possamos colocar somente nele a nossa esperança. Somente nele a nossa esperança. Versículo 31, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Por quê? Porque os jovens, está fazendo uma comparação aqui, né, dos jovens, que os jovens, eles acreditam neles mesmos, na força deles, na capacidade deles de alcançar, de fazer, mas chega uma hora que eles também cansam. Eles veem que também eles são limitados, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Muitas vezes determinadas coisas se tornam ídolos na nossa vida. O dinheiro, o corpo, as pessoas. Da mesma maneira, colocamos a esperança em governantes, em juízes, em médicos, nas vacinas. Preste bastante atenção, porque senão depois, como vai aí para a rede social, vai falar hoje em dia, né? Já colocaram até o nome, os negacionistas. Olha, como o pessoal gosta de arrumar um termo, né? É impressionante taxar os outros. É maravilhoso isso. Eu não sou negacionista. Quando chegar a minha vez, estou esperando. Não chega logo esses 53, né? Quando chegar a minha vez, ainda bem que eu vou fazer 54 já. Ó. Já está chegando a minha vez, espero, né? Bolão já tomou, né? Seu Moacir tomou, seu Moacir? Tomou, então. Os irmãos tomaram, parabéns, né? A nossa vez ainda não chegou. Mas eu não coloco a minha esperança na vacina, como já falei aqui aos irmãos. Não coloco. Eu tomo todo ano a da gripe, mas não é porque eu coloco a minha esperança na vacina da gripe. Quando os meus meninos nasceram, foram todos lá tomar cada uma das vacinas. Mas não era porque eu coloco a esperança nas vacinas. Mas eu agradeço a Deus que concede sabedoria ao ser humano para fazer isso, para o bem da humanidade. Eu louvo a Deus por isso. Louvo mesmo ao Senhor. Mas é importante a gente entender, dinheiro vai embora, trabalho pode ser perdido, a velhice chega, pessoas partem ou nos decepcionam.
Daí nós lemos nesta noite aqui no início do culto. Somente em Deus a minha alma espera silenciosa. Dele vem a minha salvação, porque dele vem a minha esperança. Queridos, esse Deus Deus que é incomparável, grandioso, sábio, Criador dos céus e da terra, governador e administrador no universo, eterno, incansável, insondável, santo. Ele diz no início do capítulo que Ele quer ser o nosso pastor. Ele quer nos conduzir, Ele quer guiar a nossa vida como o bom pastor que Cristo é. Ele quer fazer isso, ser o nosso bom pastor. Ele quer trazer consolo à nossa alma. Mas logo no início do capítulo, quando ele fala dos montes sendo nivelados e aterrados, ele está nos chamando ao arrependimento, a reconhecermos a altivez e o orgulho, a vaidade do coração humano, a abandonar os ídolos onde depositamos muitas vezes a nossa esperança e fé, abandonar a idolatria das pessoas e a confiarmos e dependermos totalmente dele, a fazer dele a fonte de toda a nossa esperança e vida. Esse Deus quer nos libertar de toda a escravidão emocional, física, espiritual. Ele quer perdoar todos os nossos pecados. Ele fala aqui no texto, logo no início do capítulo, fala sobre perdão de pecados, porque só Ele pode trazer verdadeiro consolo para a nossa alma. Eu quero dizer aos irmãos, aqueles que estão nos vendo, aqueles que nos verão depois, que se agora mesmo você crer de todo o coração em Jesus Cristo, você reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor, aquele que tem toda a autoridade nos céus e na terra, se você crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos e confessá-lo com a sua boca como seu Senhor, a Bíblia diz que Deus irá salvá-lo pelo poder da graça maravilhosa de Cristo. E o Espírito Santo virá morar em você. E a glória do Deus eterno irá se manifestar em sua vida. Irá se manifestar em sua vida. Porque a glória de Deus é Cristo. É Cristo vivendo em nós. É Cristo Jesus. É o Evangelho da glória transformando a nossa vida. A minha esperança é que nós possamos nos voltar de todo o coração para esse Deus, buscá-lo conhecer melhor. Isso, irmãos, a gente não faz com a nossa cabeça, inventando coisas da nossa cabeça. Temos a palavra. Buscá-lo na palavra. Não tem outro jeito de conhecer a Deus a não ser através daquilo que Ele revelou para nós. E Ele se revelou para nós através da palavra. Se eu não busco na palavra, eu não conheço a Deus. Não conheço, não é através de livro de autoajuda. É através da palavra de Deus que eu vou conhecer o Senhor, da oração, de buscá-lo de todo o meu coração. Então eu motivo você a fazer isso, meu irmão e minha irmã, para a glória, para o louvor e honra do nosso Deus. Vamos ficar em pé e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer pela bendita e santa palavra do Senhor, revelação preciosa do Teu Espírito para nós. E oro, ó Pai, para que o Senhor venha nos despertar, para querermos conhecer e conhecermos de fato o Deus grandioso e glorioso que temos, o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Pai, a Tua palavra diz: em tudo dai graças. Então, no sofrimento, nesses tempos difíceis que estamos vivendo, nós te damos graças, porque o Senhor tem usado tudo o que está acontecendo para o nosso bem, para o nosso crescimento na fé, para o nosso crescimento espiritual, para que Jesus Cristo seja formado em nós, para que nós nos desiludamos com este mundo e com tudo que este mundo nos oferece, e voltemos de todo o coração para o Senhor, meu Deus. Ó Senhor, a Tua palavra diz que a nossa vida está oculta no Senhor. Por isso, Senhor Jesus, vem, Senhor, encher-nos da Tua vida, da vida poderosa e preciosa, ressurreta de Cristo o Senhor.
Pai, tudo lhe entregamos. Confiados no Senhor, nós descansamos na graça maravilhosa de Cristo Jesus, nosso Senhor. E agora, meus amados irmãos, que a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e o consolo do Santo Espírito de Deus, sejam convosco, meus amados irmãos, e com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Peço a gentileza dos irmãos só se assentarem um minutinho. Quero agradecer a todos que nos acompanharam nas redes sociais e lembrar aos irmãos que a partir de quarta-feira agora também o culto é às 18h30, tá bom? Não é às 8 horas da noite, às 18h30. Quarta-feira agora é feriado, né? Não sei se para todos, porque teve algumas mudanças aí no calendário do governo estadual, mas eu sei, até onde eu sei, é feriado. E então, 18h30 não vai ter problema essa quarta para a maioria dos amados aí, né? E então, se você não puder vir, não puder estar aqui, nós cremos que haverá bem pouca gente esse horário, mas o culto, além de ser transmitido, ele fica gravado também. Depois os irmãos podem acompanhar em seus lares, né, enquanto você estiver ali, mesmo fazendo alguma coisa. Deixa ali o seu celular ligado, vai acompanhando, né? E também, se você puder, dê o famoso like, né? Um apertãozinho ali, uma curtida, né? Seja no YouTube ou seja no Facebook. Por quê? Porque a gente sabe que o ser humano ele é movido a essas coisas, né? E quanto mais acessos tivermos, mais fácil será as pessoas também virem. Porque se a pessoa vê ali, 2 cliquezinhos ali, deve ser uma porcaria isso, né? Não vou ver não. O ser humano é assim, não é? Fala a verdade, nós somos assim. Esse daqui tem bastante, tem 1 milhão. Foram lá ver o cara falando mal dos outros, né? Mas tem um monte de gente fazendo isso daí. Então, vamos aprender a divulgar também. Compartilhe com outras pessoas. Compartilhe com outras pessoas os cultos. Mande para os seus amigos, né? Fala, olha, escuta essa mensagem aí, vai ser importante para você. Compartilha, a gente compartilha no grupo, compartilha, manda para outras pessoas. E assim a gente vai estar divulgando também a palavra do Senhor, tá bom? Deus abençoe vocês, uma boa semana, vão em paz, sejam guardados pelo Senhor.